E aí pessoal, tudo bem? Fox Walker na área. Então, vocês se lembram do último episódio do The Walking Dead, que vazou no domingo passado, que no caso foi o episódio 12 da sexta temporada? Vocês sabem que foi um episódio com muito tiroteio, muita ação, né? Muito desenvolvimento de vários personagens, tanto primários quanto secundários, mas teve um momento bem interessante que eu acho que chamou a atenção de muita gente, que foi em relação a um certo momento que o Glenn e o Riff estavam matando alguns salvadores enquanto eles estavam dormindo, e o Glenn acabou vendo algumas imagens chamativas na parede, né? Numa parede próxima tinha várias fotos mostrando cabeças que explodiram no chão e blá blá blá. E no caso isso tem total relação com o Negan barra Lucille, e isso pode até ter fortificado a possibilidade do Glenn morrer. Algumas pessoas falaram, não, é uma referência e blá blá blá, e isso pode ter fortificado a parada, então vamos falar um pouco a respeito disso. Então, eu primeiramente não vi muita necessidade de fazer um vídeo falando a respeito disso, vendo que eu já falei 1200 vezes da possibilidade do Glenn morrer, mas, vendo que eu falei várias vezes que o Daryl pode morrer, vamos ver o lado positivo se o Glenn morrer no caso, né? Digamos que o Negan escolhe o Glenn. Vendo que ele tá recebendo tanta atenção assim, né, dá pra ver que tá dando alguns sinais de que o Glenn pode morrer, não só no último episódio, mas também em vários outros, até mesmo de temporadas anteriores, né? Então vamos falar um pouco dos pontos positivos que pode gerar após a morte do Glenn. Nós sabemos que ele é casado com a Meg, e todas as tramas desse casalzinho é a mesma coisa, é o Glenn correndo atrás da Meg e a Meg correndo atrás do Glenn, sempre isso. Se o Glenn morrer, a Meg vai finalmente poder no caso, se desenvolver sozinha, sem ninguém ficando no pé dela, atrapalhando ela. Ela vai estar ali pra fazer o que quiser e até se relacionar com outra pessoa, né? Vai que acontece isso, vai que ela se relaciona com o Rick, talvez. Não sei, mas aí eu já tô viajando demais porque o Rick já tá com a Michonne. Mas o futuro é incerto, né? Nós não sabemos ainda, já nem podemos mais confiar nos quadrinhos, porque nos quadrinhos o Rick tá com a Andrea e aí do nada agora o Rick tá com a Michonne, então a parada tá um pouco instável. Mas se o Glenn morrer, o primeiro ponto mesmo é a questão do desenvolvimento da Meg. Eu sei que ela conseguiu se desenvolver legal no episódio 11 da sexta temporada, quando ela foi pra colônia Hilltop, mas digamos que o Glenn morra, sacou? Ela vai ter muito mais espaço pra foco, mudanças, né, metamorfoses e tudo mais. Isso vai ser genial. Uma outra coisa também é a questão da coragem, né, da personagem, que ela pode ficar mais forte ainda em relação a combate, a questão de resolver as coisas com mais precisão, com mais velocidade e etc. Agora, em relação aos personagens, isso pode ser meio que um gatilho para ativar certos impulsos. O primeiro deles é em relação ao Carl Grimes, né? Eu sei que o Carl e o Glenn não são muito próximos, mas o Carl ele tem um certo ódio do Negan devido a ele ter matado e ter traumatizado o grupo do Rick Grimes, né? E no caso dele ter matado o Glenn. Então isso pode meio que forçar um personagem a buscar vingança. Não só o Rick Grimes, que com certeza ele vai correr atrás do Negan, mas o Carl, ele pode, isso pode atrapalhar um pouco, ou melhor, impulsionar a trama dele em relação à aproximação dele com o Negan. Em relação ao Daryl Dixon, ele certamente vai ficar puto e pode tentar ir caçar o Negan, enfrentar os Salvadores, vendo que já foi criada uma rixa fortificada entre o Daryl e os Salvadores desde o episódio 6 da sexta temporada, eu acho, até o último episódio também. Em relação a outros personagens, eu não sei ao certo porque o Glenn não tinha muita aproximação, mas se o Abraham ficar vivo, eu acho que o Abraham vai poder ter uma certa motivação de querer lutar, né? Ele tava tão perdido, porra, eu quero transar, mas agora eu não quero mais e blá blá blá. Agora ele pode mudar sua linha de pensamento pra, porra, eu quero vingar o pastel de flango, agora eu quero não, enfim. Isso pode dar um impulso para certos personagens. Em relação ao Eugene, eu acho que não tem muita questão dele poder se aproximar dessa trama. Em relação a Rosita, ela não tá fazendo muita coisa na série, mas, enfim, de forma geral, eu acho que a morte do Glenn pode ser uma coisa bastante aceitativa, principalmente vendo que ele pode abrir mais caminhos para outros personagens e seus devidos desenvolvimentos, porque muitas pessoas olham, né, essa aproximação da morte e falam, ah não, meu personagem favorito pode morrer, eu não quero isso, eu quero que ele viva pra sempre, e blá 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 blá. As pessoas não pensam de uma forma mais aberta, vendo que a morte de um personagem pode causar mudanças em outros personagens, mas obviamente a maioria de vocês não tá nem aí pra isso, só querem saber de seus personagens favoritos vivendo pra sempre, e isso é uma coisa completamente inadequada, cara. Pensa maior, sacou? A série pode ficar muito melhor se você deixar rolar as paradas, se não ficar forçando os caras a salvarem certos personagens.
Mas enfim, um outro lance também que eu gostaria de ter comentado no início desse vídeo, mas eu acho que eu vou deixar pra esse final, é que o Scott Gimple, ele deixou várias dicas, né, mostrando uma menção da possível morte do Glenn, não só no último episódio, como também em vários outros das outras temporadas também, e tá deixando meio que até a morte dele sendo uma coisa óbvia demais. Será que realmente o Glenn vai morrer? Porque se o Glenn morrer, junto com todas essas dicas, né, que já foi dada, a gente pensa, viu, ele morreu, como ele mostrou na última temporada, e na penúltima, e na antepenúltima, então não vai ser uma coisa tão surpreendente assim. Mas, digamos que ele mate uma outra pessoa que ninguém espera, né, um personagem que também é importante, que só sobra o Daryl, sacou? Aí fica uma coisa um pouco mais surpreendente, porque ninguém espera que ele morra, no caso as pessoas que são fãs da série. Agora, em relação ao Glenn, eu acho que tá uma coisa meio óbvia, mas a gente tem que lembrar também que a série tá pegando algumas mortes idênticas aos quadrinhos, como a morte do Jim, a morte do Shane, a morte da Jessie, etc. Né? Então tá uma coisa meio aleatória essa parada. Mas enfim, você pode comentar aqui embaixo se você quer expressar sua opinião, se você quer dizer o que pode acontecer, se é bom ou não a morte do Glenn, você pode comentar aqui embaixo na área de comentários, como também você pode ir no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse é um vídeo, espero que você tenha gostado, foco só com a partir do próximo vídeo, valeu!